A defesa de Felipe Martins contestou o registro de entrada do ex-assessor da presidência nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Essa suposta entrada em território americano é o que subsidia sua prisão autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo o boletim de ocorrência apresentado pelos advogados, Martins perdeu o passaporte em 2021. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a advogada especialista em imigração, Ana Bárbara Schaffer, advogada que representa Felipe Martins nos Estados Unidos. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Doutora Bárbara, muito bem-vinda aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Muito prazer, Paula, estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade de a gente estar expondo aí o que vem ocorrendo aqui sobre a questão do Felipe Martins. Exatamente. Doutora Bárbara, ontem nós repercutimos aqui no programa, inclusive, um artigo que foi publicado no Wall Street Journal pela colunista Mary O'Grady. E ela trouxe um fato que, pelo menos para a gente aqui no Brasil, é um fato relativamente novo, se tratando da história de Felipe Martins. A colunista disse que conversou com a senhora e parece que a senhora já está há algum tempo percebendo uma certa inconsistência no formulário I-94 de Felipe Martins, que é um documento necessário para a entrada de viajantes nos Estados Unidos. Parece que tem informações conflitantes em relação ao aeroporto de Orlando, em relação ao aeroporto de Nova York. Eu gostaria que a senhora rapidamente explicasse essa inconsistência que a senhora observou aí nessa documentação de Felipe Martins. Claro, antes de mais nada, só para uma rápida explicação, o que é esse I-94? Esse I-94 ele é um documento que mostra que pode ser judicialmente utilizado para mostrar a entrada de alguém nos Estados Unidos, diferente do Travel History. Eu fui contatada pela defesa do Felipe Martins no final de março com esse Travel History, para que a gente pudesse ali verificar se com as autoridades americanas sobre ele, só que esse documento ele não tem qualquer valor legal. Já o I-94 ele tem sim este valor legal. Então o que aconteceu? Como não tinha essa confirmação jurídica do governo americano da entrada do Felipe Martins, nossa primeira ação foi entrar em contato com Orlando, que era onde supostamente ele deveria ter entrado nos Estados Unidos, e Orlando imediatamente nos respondeu, isso foi no dia 11 de abril, dizendo que não tinha qualquer registro da entrada do Felipe Martins por Orlando, e que eu deveria, então, contatar JFK é o aeroporto de Nova York, para obter esse 94, ou seja, esse registro oficial, porque a última entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos ocorreu por JFK. Então, o que aconteceu? Com esse registro em mãos, isso foi entregue para a defesa do Felipe Martins, colocado no processo, para apresentar. Entendemos ali que naquele momento o Felipe Martins deveria ser solto, só que não foi. E depois disso ter sido repercutido na mídia, alguns dias após, no dia 1º de maio, para ser mais precisa, nós fomos para JFK, então, para obter o I-94 de JFK, o que seria uma prova redundante, né, porque nós já tínhamos ali a confirmação de Orlando, que o Felipe Martins não entrou, mas aí apareceu esse registro, que nós não sabemos ali, né, exatamente ao certo quando ele foi inserido no sistema americano, em que indicava o nome do Felipe Martins errado, Felipe com E e não com I, como ele é tido ali em todos os documentos, visto, passaporte. O número do passaporte dele é um passaporte que havia sido perdido quase 2 anos antes da viagem, e ainda uma classe de visto que ele não possuía. E com essas flagrantes inconsistências ali no documento, naturalmente nós fomos para Orlando pedir aí então a remoção desse documento, até porque Orlando havia ali nos afirmado que o Felipe Martins não tinha entrado, e isso foi, ali temos isso por escrito, isso foi amplamente aí divulgado, e ao invés de fazer a correção mais óbvia, que seria retirar isso do sistema, foram feitos ajustes ali no I-94 para estar de acordo com o passaporte atual do Felipe Martins e com os dados de visto que ele tinha,
além do que mudar o nome dele. E isso foi um absurdo. Eu confesso que, trabalhando aqui em imigração tantas vezes, a facilidade que eles ajustaram esses dados ali para parecer uma entrada no país, sendo que as evidências ali que a gente tinha apresentado, sabe, obviamente, aquele documento ele não era verdadeiro. Isso aí nos provocou um choque, para ser bem honesta. E aí nós fomos para o DHS, para o Departamento aí de Segurança Interna dos Estados Unidos, pedir para fazer uma investigação, que foi realizada. E esse documento, em 94, então, ele foi excluído no momento qual o JFK nos emitiu o documento ali oficial, comprovando a entrada de Felipe Martins em setembro de 2022, consistente com a agenda oficial dele. Então agora, doutora Bárbara, é esse o I-94 que está válido, então, que registra a entrada de Felipe Martins em setembro de 2022, é isso? Isso já está retificado, corrigido no departamento, na agência americana? Exato. Esse documento, ele é o oficial, ele é o que pode ser usado para fins jurídicos e que a defesa de Felipe Martins já juntou ao processo no dia 13 de junho. Perfeito. Doutora Bárbara, deixa eu incluir aqui os meus colegas nessa entrevista, a Ana Paula Henkel. Boa noite, doutora Bárbara, muito obrigada pela entrevista. É um pouco perturbador, né? Nós que moramos aqui nos Estados Unidos e é um pouco perturbador porque nós estamos falando de um sistema muito restrito, muito cauteloso, digamos assim, que é o sistema de imigração. Só queria fazer assim um breve resumo, se eu entendi a senhora e lendo também aqui as informações disponíveis. Então, em 11 de abril, o DHS, que é o Departamento de Segurança e Imigração, 11 de abril, Orlando emite um documento dizendo a última entrada de Felipe Martins é 18 de setembro de 2022. Mas não foi através de Orlando, foi através de Nova York. Contate Nova York. Então, vocês contactaram Nova York, que é o JFK, o aeroporto do JFK, e ali aparece logo depois do 11 de abril, dia 5 de junho, aparece uma nova inserção com o nome errado do Felipe e o passaporte que o Felipe tinha perdido 2 anos antes, que inclusive ele tem um BO sobre quando ele perdeu esse passaporte. Aí aparece uma inserção nova, completamente nova, com nome errado, com passaporte errado, visto errado. A pergunta, doutora Bárbara, vocês pedirão investigação por possível fraude para as autoridades americanas? Porque isso é um assunto grave que demanda uma investigação. Certamente, Ana Paula, só fazer uma correção ali na data. Nova York nos informou no dia 1º de maio, não dia 5 de junho. Dia 5 de junho foi já uma investigação conduzida pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, em que removeu esse I-94 errado. E, assim, você trouxe um ponto muito relevante. Aqui nos Estados Unidos, a gente sempre ali parte do princípio da boa-fé. Então, a princípio, tudo indicava ali um erro, mas te confesso que agora, nesse momento, e não é uma afirmação, é uma suspeita, a gente não pode ali descartar uma má-fé nesse sentido, porque como isso aconteceu, a sequência dos fatos foi Orlando nos afirma categoricamente, inclusive ali por e-mail, que não há qualquer entrada, que devemos buscar Nova York, porque o último porto de entrada é quem emite o I-94, confirmando a última entrada. Então, que a gente deveria, então, para Nova York. Nós não vamos imediatamente para Nova York. Por quê? Seria uma prova redundante, a gente já tinha ali essa afirmação de Orlando. Então, decorrem-se alguns dias depois de isso ecoar na imprensa, ou seja, né, ser amplamente divulgado, decorrem alguns dias até que nós tenhamos aí essa resposta de Nova York, no sentido de que apareceu esse recorde, e um recorde completamente errado. Então, assim, de onde que eles se basearam isso? De onde saiu Felipe com E e não Felipe com I, que é o que está no passaporte dele, no visto dele, nos vistos deles emitidos, tudo isso tem o Felipe com I.
E o passaporte 2 anos antes, que foi perdido quase 2 anos antes, de onde surgiu isso? Então, assim, isso não foi explicado. A investigação da segurança interna, então, entendeu que aquilo ali era, de fato, um record que deveria de ser removido, eles fizeram, mas para fazer essa apuração de fraude, nós também estamos indo na superintendência do CBP e apresentando todos esses documentos para que eles, sim, conduzam a investigação nesse sentido. Bom, nós estamos conversando com a doutora Bárbara Schaffer, ela que representa Felipe Martins nos Estados Unidos. Augusto Nunes também tem uma pergunta. Doutora Bárbara, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Se eu não estou enganado, o que há de ilegal a ser apurado é uma falsificação que houve. Eu pergunto o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes responde todos os recursos e documentos são encaminhados a ele, né? Ele responde a vocês, ele dá alguma satisfação, ele diz se examinou, ele permanece em silêncio? Sobre esse ponto específico, a apresentação do I-94, que é um documento que atesta a entrada do Felipe Martins, ainda permanece em silêncio, ainda que na última decisão que aconteceu do Alexandre de Moraes, em que ele pediu novas diligências ali com Uber e etc., ele até menciona e chega a mencionar deste documento, mas não há qualquer decisão realizada em torno disso. E o que é uma lástima, né? Porque esse documento ali é o que tem o maior peso em todo o processo. Porque como a gente colocou, o Travel History, que foi utilizado, que é um documento extraído no site do CBP, ele tem lá uma mensagem bem clara, ele é justamente por ele ser passível de erros, que ele não pode ser utilizado judicialmente, diferente do I-94, que é o que foi apresentado no dia 13 de junho. Adalberto Piotto tem pergunta também para a doutora Bárbara. Doutora Bárbara, obrigado por nos atender. A senhora fez menção ao Travel History. Esse era o documento que tinha antes, inclusive, na acusação contra o Felipe, e agora o I-94, que é o único que tem valor judicial, que demonstra claramente que ele não viajou aos Estados Unidos na data em que o documento anterior chamava. É essa a diferença? Exatamente, mas eu quero ainda adicionar algo a mais sobre isso que você falou. O Travel History ele só foi juntado ao processo de Felipe Martins no dia 7 de março. O Felipe Martins ele foi preso no dia 8 de fevereiro com base num documento em Word Document, né, um documento editável encontrado no computador do Mauro Cid. Então a prisão dele foi com base nisso, que é uma suposta lista de passageiros do voo presidencial do dia 30 de dezembro de 2022. Então a prisão do Felipe Martins teve esse documento. O Travel History, então, depois da reportagem do Guilherme Amado, foi apresentado esse Travel History no dia 7 de março, ou seja, um mês depois que o Felipe estava preso, como uma evidência adicional de mantê-lo preso. Mas, de novo, não tem valor judicial algum, não tem valor legal value, né, que a gente fala aqui nos Estados Unidos. E dá tempo para mais uma pergunta, Silvio Navarro? Doutora, boa noite. Olha, eu confesso que acompanho um tanto quanto estarrecido toda essa história, especialmente pela cronologia que foi narrada agora pela senhora. Do alto da sua experiência com essa questão migratória, a senhora já viu alguma história parecida? E, insisto, isso pode ser apurado por autoridades americanas, como uma fraude, como um ato de má-fé, ou é possível que alguma engrenagem tenha falhado, alguma questão burocrática, porque realmente parece algo de má-fé? Te confesso que quando a defesa do Felipe Martins me procurou, isso foi no final de março, que eu fui envolvida no processo, a minha primeira reação foi, isso foi um erro. Eu trabalho com isso constantemente e já aconteceu outros erros semelhantes, até porque o Felipe Martins, como diplomata, ele tem um procedimento facilitado de entrada nos Estados Unidos, em que chama Court of Courtesy, em que não são feitas fingerprints, né, não são tiradas as digitais dele nem fotos, mas há carimbo no passaporte, mas é um procedimento facilitado, então possivelmente foi uma lista de passageiros aí equivocada que isso aconteceu. Só que
No desenrolar da história, sequência de eventos, né, como mencionei, Orlando nos traz que não tem um documento, depois aparece esse documento com a JFK. Acabei não entrando em detalhes, mas também, após a reportagem sobre adicionarmos o I-94 ao processo no dia 13 de junho, o Departamento de Segurança Interna me mandou um e-mail. Eles tinham fechado a investigação no dia 5 de junho, no dia 14 de junho eu recebi um e-mail com o título urgente, em que eles pediam para eu reencaminhar as provas mostrando que o Felipe Martins não estava no voo. Então, assim, a sequência de eventos, a forma que tem acontecido, não nos permite aí descartar uma possível fraude nos documentos de Felipe Martins aqui nos Estados Unidos, não. Bom, nós conversamos com a doutora Bárbara Schaffer, ela que representa Felipe Martins nos Estados Unidos. Doutora Bárbara, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Uma boa noite para a senhora, até uma próxima. Muito obrigada, uma boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Até mais, tchau, tchau.